Imagine que você mora em uma casa junto com suas duas irmãs e seu pai. E também imagine que o seu pai armou um casamento com um homem que você não conhece e que tem um segredo um tanto bizarro. É isso que nós vamos ver no volume 1 de Ranma Meio. Se vocês gostarem desse vídeo, eu peço para vocês darem seu like aí, se inscrever no canal e também compartilhar para seus amigos que gostam de mangás. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem porque a história vai começar agora. Atenção, alerta de spoilers. O vídeo a seguir terá spoilers. A história começa com o homem recebendo uma carta do seu amigo Saotome dizendo que ele está levando o Ranma até lá. Aquele homem fica bastante feliz e chama suas 3 filhas, a Kazumi, a Nabiki e a Akane. Elas ficam surpresas porque ele fala que o noivo dela tá vindo para a cidade e que eles vão ficar na casa deles. As garotas claramente ficam com raiva por ele ter feito um casamento arranjado, não ter comentado nada com elas. E elas então perguntam quem é esse tal de Ranma que vai ser o noivo delas. Só que aquele cara não sabe dizer porque ele nunca viu esse moleque. Enquanto isso, nós vemos um garoto fugindo de um panda no meio da rua. Eles estão brigando. E esse garoto fala que ele não vai se casar, não importa o que aquele panda faça, ele não vai se casar. E ele acaba meio que golpeando aquele panda. Só que quando aquele garoto fala que ele vai voltar pra China, continuar o treinamento dele, aquele panda o golpeia, nocauteando ele. Enquanto tá tendo toda essa discussão na casa das meninas ali, esse panda junto com o moleque aparece ali. E aquele garoto fica um pouco meio, com vergonha, mas ele se apresenta como o Ranma. Aquele homem fica bem feliz, abraça ele e tal. Só que tem um pequeno problema. O Ranma é uma mulher. Aquele cara ele fica em depressão porque ele fala: caramba, mano, meu amigo falou que ele tinha um filho, não uma garota. Enquanto ele tá ali meio triste, em depressão, sem acreditar no que tá acontecendo, a Akane começa a mostrar o dojo que eles têm na casa dele. E o Ranma, ele fala que ele sabe lutar. Vocês já vão entender porque o Ranma, vamos lá. Ele fala que ele luta um pouco sim. Eles começam a lutar ali, só que o Ranma ele acaba vencendo ela. Como eles lutaram ali, tão um pouco suados, a Akane fala pra eles irem e tomar um banho juntas. Beleza. O Ranma entra primeiro e quando a Akane vai entrar, o Ranma virou um homem agora. A Akane, ela fica um pouco, bolada com o que tá acontecendo. Ela sai, pega uma pedra, fala que um homem entrou no banheiro ali. E depois de muita doideira, a gente descobre o que raios tá acontecendo ali. Depois de toda aquela confusão, as garotas vão até onde o pai dela está. E com ele tem um outro homem. Aquele homem é o Gemma Saotome. Ele é o pai do Ranma e ele começa a explicar tudo o que tá acontecendo. Acontece que um tempo atrás, o Ranma e o pai dele foram treinar nos locais que tem umas fontes na China. O problema é que eles estavam treinando e o guia turístico deles falam que tem algumas fontes ali que tem espécie de lendas sobre elas. O Ranma e o pai dele não querem ouvir muito sobre esse negócio de história e começam a treinar próximo dessas fontes. O problema é que o Ranma acaba meio que acertando o pai dele e o pai dele cai em uma dessas fontes. E quando ele sai dessa fonte, ele virou agora um panda. Aquele homem que está sendo guia turístico deles, ele explica que ele caiu na fonte do panda afogado, que tem uma lenda que diz que um panda acabou morrendo afogado naquela fonte. O pai dele ataca o Ranma também, transformado em panda, e o Ranma acaba caindo em outra fonte, que chama Fonte da Garota Afogada, que também tem uma lenda que diz que aquela garota morreu afogada ali. O que acontece agora? Bom, toda vez que o Ranma é molhado com água fria, ele vira mulher. Igualmente o pai dele, toda vez que o pai dele se molha em água fria, ele vira aquele panda. E quando eles se molham então com água quente, eles voltam ao normal. O pai dele vira um humano normal e o Ranma vira um homem. A Kazumi, ela pergunta por que eles foram fazer uma coisa tão perigosa dessas, tipo nadar em fontes amaldiçoadas. E quando o pai dele meio que vai falar alguma coisa, na verdade não vai falar porque pandas não falam, cai uma espécie de panfleto ali. O problema é que esse panfleto tá em chinês. E como nenhum dos dois sabe em chinês, eles não ficaram tão por dentro do que estavam fazendo. O Ranma ele quer ir embora dali, então ele não quer fazer noivado nem nada, ele quer simplesmente voltar pra China, porque se tem essa maldição é real, existe um jeito de reverter ela. O problema é que o pai das meninas vai lá e apresenta as meninas,
meninas ali e tal. Só que quando ele pergunta qual delas ele se interessou mais, as meninas jogam logo a Akane, porque eles são da mesma idade, então tecnicamente é o casal perfeito, certo? O problema é que o Rama ele não aceita isso muito bem, porque ele fala que até ele sendo mulher tem mais atributos do que a Akane. A Akane fica voltada e bate a mesa no Rama, fazendo com que ele desmaiasse. Quando o Rama acorda, as irmãs estão ali meio que esperando ele acordar. E elas comentam que apesar da Akane ser bem brutal, ela é bem doce e ele só não consegue ver esse lado dela ainda. Enquanto isso, a Akane ela tá lá no chuveiro e quando ela vai sair do banho, o Rama tá entrando. Então de novo tem aquela maldita confusão dos dois. No outro dia, o pai do Rama fala que ele vai ter que começar a ir para o colégio agora. E o Rama, como ele é noivo da Akane, eles acabam indo juntos. Acontece que no caminho eles fazem aquele trato lá, ó, eu não te conheço, não fala comigo, não somos amigos e tal, ponto. Quando eles estão andando separados, o pai do Rama aparece, o Rama acaba derrubando o pai dele em uma poça de água fria que tinha ali, e o pai dele vira aquele panda. Ele tenta molhar o Rama, só que o Rama consegue desviar, só que ele não contava que tinha uma senhorinha ali regando as plantas dela, e ela acaba molhando o Rama por acidente, fazendo ele virar uma mulher. O Rama ele quer voltar pra casa, pra ele ir tomar um banho, que é pra voltar a ser homem, só que não ia dar tempo, então enquanto a Akane pede pra aquela mulher um pouco de água quente, o Rama fica do lado de fora esperando. Nesse momento, ele conhece o Dr. Tofu, ele é um médico ali da cidade, ele até assusta um pouco o Rama por causa de um esqueleto que ele carregava. E depois disso, a Akane volta com aquela água e o Rama percebe que ela sente uma espécie de atração por aquele doutor. Por conta dessa confusão, eles tiveram que começar a correr, porque eles iam chegar atrasados. O Rama ele até comenta que esse Dr. Tofu ele parece ser bem forte, porque ele não sentiu aquele cara se aproximando, mesmo ele estando sempre alerta, ele não sentiu a presença dele. Quando eles chegam na escola, tem vários homens ali querendo puxar briga com a Akane, só que a Akane sozinha meio que acaba derrotando todos aqueles caras facilmente. Nesse momento aparece um garoto em específico ali, que é o veterano Kono. Ele é apaixonado pela Akane e ele acha que como ela é machona demais, ele acha que apenas quem vencer ela no mano a mano seria digno de ter a mão dela. É por isso que todos os homens atacam ela. O Rama ele pergunta quem é aquele Zé Ruela ali, ela apresenta ele e tal. Só que aquele cara ele é um pouco formal demais e por ele estar se referindo a ele como, sei lá, Kono, ele ficou um pouco bravo. Quando o Rama fala que ele tá ficando na casa da Akane, o Kono ele fica um pouco enciumado, digamos assim, e começa a atacar o Rama. O Rama então ele joga a mochila dele pra Akane e fala que ele vai dar um jeito naquele cara. Quando os dois estão brigando ali, meio que começa a chover. Quando o Rama ele vai atacar o Kono e o Kono vai atacar ele, o pai do Rama, já transformado em panda, pega o Rama junto com um pouco de água quente e leva ele para dentro da escola. Foi tão rápido que as pessoas nem viram direito o que aconteceu. Enquanto isso, lá na escola, mostra que o Rama ele escreveu Mentecapto na testa do Kono. Enquanto eles estão lá meio que discutindo como se escreve, que o Rama escreveu errado Mentecapto na cabeça dele, o Rama chega e ele se apresenta ali para a sala toda. Só que como ele e a Akane chegaram atrasados, eles vão ser responsáveis por limpar o corredor. Enquanto isso, o Kono ele fica sabendo através da Nabiki que eles vão se casar. O Kono ele fica desesperado e vai até onde os dois estão e joga um balde de água fria no Rama, só que o Rama consegue desviar. O Kono ele começa a falar bem altos pra Akane cancelar o noivado dela com o Rama e tal, e por conta disso a escola inteira fica sabendo desse noivado deles. O Kono ele começa a atacar o Rama então ele não quer arrumar confusão ali na escola, então ele acaba saindo e pulando da janela com o Kono atrás dele. O pequeno problema é que ele pula exatamente onde fica a piscina da escola e ele acaba caindo na piscina. Ele quer sair dali o mais rápido possível para conseguir achar água quente e voltar a ser homem, só que nesse momento o Kono pega ele. O Rama ele consegue então se livrar do Kono e ele foge e se esconde em uma árvore. Enquanto o Rama tá na árvore escondido e o Kono tá procurando ele, a Akane vai até lá e joga água pra ele. Só que quando o Kono chega até ali, pra ganhar tempo pro Rama virar homem, ela começa meio que brigar com ele. Só que o jeito que ela jogou aquele bule com água quente pro Rama deixou ele meio que não conseguindo se equilibrar direito. E quando ele tá ali tentando trazer água de volta pra ele, a Akane acaba jogando o Kono na direção da árvore e ele bate a cabeça naquele bule. Quando o Rama acha que ele percebeu que ele estava escondido em cima da árvore, o Kono, sendo uma porta, não percebe que o Rama
é o Rama. Ele acha que é uma outra mulher. Ele até mesmo comenta que aquele covarde fugiu e tal. O Rama, então, ele vai e ele não aceita ser chamado de covarde. Então ele começa a brigar com aquele cara. Só que o Kuno, como não sabe que o Rama é o Rama, ele fala que se ele vencer aquela garota, ela vai namorar com ele. Acontece que o cara vai e consegue derrotar ele ali facilmente e depois eles voltam pra casa. Quando eles voltam pra casa, ele até comenta com o pai dele como esse cara tava encrencando com ele e tal. Só que por outro lado, o pai dele até fala que foi um pouco bom que ele conheceu a Akane, já que ela ajudou ele várias vezes. Acontece que no outro dia, o Kono, por ser uma porta, ele percebe através da Nabiki que a chinesa ruiva tá morando na casa dela. Então ele pede para ela enviar um recado para ela. Só que quando a Nabiki entrega aquele bilhete pro Rama, ele fala que o Kuno quer encontrar com a versão feminina do Rama. No outro dia ele vai lá, ele achando que é uma espécie de duelo, só que na verdade o Kuno joga um buquê de flores pro Rama, falando que ele ama ela. Naquela noite o Rama tem até mesmo um pesadelo por conta disso, com o Kuno meio que sequestrando a versão feminina dele, mas tudo bem. No outro dia eles vão pra escola, tem aquela mesma confusão, aqueles caras querendo vencer a Akane pra poder namorar com ela. Depois de um tempo, o Kuno vai até a sala da Nabiki e entrega um ursinho de pelúcia pra ela. A Nabiki recusa, só que ele fala que não é pra ela, é pra ela entregar pra chinesa lá que tá morando na casa dela. Acontece que, como a Nabiki mora com ela, o Kono pede pra ele conseguir fotos dela pra ele, que aí ele paga ela, e ela faz isso, ela acaba vendendo fotos que ela conseguiu do Rama, a versão feminina do Rama, pra ele. A Nabiki então ela fala que ela não conversa tanto com essa menina, só que o Rama sim, então ele fala pra ele entregar esse ursinho pro Rama, entregar pra aquela garota ruiva. Ele faz isso, só que o Rama, obviamente ele se recusa a entregar isso, e ele fala que aquela garota não é o tipo dele. Quando o Rama fala isso e sai de lá, alguém joga água do segundo andar que acaba caindo na cabeça do Rama, água gelada. Quando o Kuno vê isso, ele corre e abraça a versão feminina do Rama e começa, a fazer elogios pra ela e tal. Só que enquanto isso acontece, a Akane joga água quente no Rama. Quando o Kuno se afasta do Rama, ele percebe que é o Rama, não a versão feminina dele. E o Kuno, como eu falei, é uma porta, ele pergunta o que o Rama fez com aquela menina. Então começa uma bela confusão ali, porque o Kuno entende que basicamente o Rama tá explorando aquela garota. Então eles começam um confronto ali. E no meio de toda essa confusão, o Rama consegue ver que o Kuno tem várias fotos da versão feminina dele enquanto ele tava dormindo. E meio que no momento de falta de atenção, o Kuno acaba acertando ele. A batalha continua com o Rama lutando com aquele cara não larga o osso, continua insultando o Rama. Só que até o momento o Rama ele consegue finalmente derrotar o Kuno. E quando o Rama começa a recolher as fotos da versão feminina dele lá, ele repara que também tem fotos da Akane ali, então eles percebem o que está acontecendo. A Nabiki estava vendendo fotos tanto do Rama como da Akane pro cara lá. Quando eles estão ali conversando, o Rama ele tenta se fazer de durão, mas claramente aquele golpe que o Kuno deu nele deixou ele meio machucado. Por isso eles levam ele até o Dr. Tofu. E o Tofu ele faz meio que ele dá uma ajeitada no Rama. E em seguida dá algo pra ele beber. Quando o Rama e a Akane estão voltando pra casa conversando ali, o Rama ele percebe que ele tá um pouco tonto demais. Então ele repara que aquele doutor ele colocou alguma coisa que deixou o Rama meio lerdo. A Akane então acaba tendo que carregar ele pra casa. Só que como ela não gosta muito de homens, ela acaba molhando ele com água fria pra poder levar ele nas costas. No outro dia o Rama e o pai dele estão treinando ali. E ali durante o café da manhã deles, a Kazumi pede pra Akane ir até o escritório do Dr. Tofu e entregar um livro que ela pegou pra ele. O Rama fala que isso é uma desculpa perfeita então. Só que nesse momento que ele vai terminar a frase, a Akane pega ele e começa a arrastar ele pra eles irem embora pra escola. E no caminho, ele acaba sendo molhado de novo por aquela senhora que tava lavando as coisas ali. Quando eles chegam na escola, a Akane fala pra ele não se interferir nesse tipo de coisa. Só que quando ela vai explicar o que, os outros moleques aparecem de novo. Só que dessa vez eles estão chorando ali, eles meio que aceitaram o noivado da Akane com o Rama. Só que, de novo, o Kuno não, então ele chega lá todo enfaixado, todo arrebentado por causa da surra que o Rama deu nele. Só que como o Rama tá na versão feminina dele, ele acaba meio que abraçando, falando que era lindo e tal.
E a Akane, que não é boba nem nada, ela fala, não, já que você gosta dela, então de boa, fica com ela, não vou atrapalhar. Só que o Kuno, ele fala que no coração dele tem espaço para as duas, então o Rama acaba nocauteando ele de novo. Depois de toda essa confusão, eles vão pra aula normalmente, eles estão lá na aula de atletismo e tal. O Rama até fica com os garotos que eles começam a falar muito bem da Akane, mesmo o Rama não concordando tanto com isso. Depois disso, eles passam no escritório do Dr. Tofu e eles vão e entregam o livro pra ele e rapidamente a Akane começa a querer ir embora. O Rama então fala que já que ela gosta tanto dele, por que eles não ficam ali mais um tempinho? Então a Akane fala que outra pessoa já gosta dele. E nesse momento toca o telefone e é exatamente a irmã dela, a Kazumi. E ela é apaixonada pelo Dr. Tofu e ela fala que ela tá indo até lá. E é assim que acaba o volume 1 de Ranma Meio. Ranma Meio, ele é um mangá de 88 e quando ele lançou ele deu uma certa polêmica, vocês já devem imaginar o porquê. Ele é um mangá bem divertido, ele é aquele típico clichê de duas pessoas que não se dão bem, mas que vão ter que conviver a partir de um momento. E você vê que mesmo os dois se odiando em certas partes, os dois meio que combinam o jeito mais explosivo da Akane com o jeito mais encrenqueiro do Rama. Eles meio que são basicamente iguais, mesmo tendo pensamentos tão diferentes, eles são iguais. Os outros personagens que estão ali, eles são divertidos. Tanto o pai do Rama, eu achei uma coisa interessante, porque quando ele vira panda, ele poderia ser uma coisa mais cartunesca quando ele vira panda, tipo, ele continuar falando normalmente e tal. Só que não, o pai dele se comunica por placas, e isso eu achei uma coisa bem divertida e engraçada até. Tanto que quando ele vai falar alguma coisa, ele levanta uma plaquinha, porque pandas, não sei se você sabe, mas não falam, né? Os outros personagens também, como a irmã, a Nabiki, que ela é uma irmã que ela parece ser mais acertinha, só que ela é bem mais malandrinha do que as outras pessoas ali. O Kuno, que é um personagem irritantemente chato, mas ele não chega a ser aquele cara chato que você não gosta dele. Toda vez que ele aparece, você sabe que ele vai fazer bosta e que vai sair uma parada cômica daquela situação ali. O cara tá destruído, velho, e tenta ainda assim puxar briga. O cara é uma porta de inteligência, sem falar que ele não reconhece o Rama homem e mulher, né? O cara tem que ter um QI muito abaixo do comum pra não ser, né? Uma coisa que é interessante desse mangá, como eu falei, ele deu bastante polêmica na época por causa de um homem virar mulher, deu muita polêmica na época, mas isso ficou meio que deixado de lado, porque a história em si não foca tanto nisso, isso é mais um artifício pra gerar cenas cômicas e engraçadas, tanto que isso nem acontece tanto assim a ponto de ficar focando só no fato dele ser um homem que vira mulher. Só que eu acho que essa polêmica foi mais um pouco de mal entendimento das pessoas, porque isso nem é tanto o foco narrativo da história, até porque esses artifícios são mais usados para gerar comédia. Tanto que quando o Rama vira mulher, ele não vira uma mulher, ele fica basicamente com o corpo, mas ele continua sendo um homem, saca? Então acho que a polêmica que deu com relação a esse tipo de tema, digamos assim, foi mais porque as pessoas só ficavam sabendo disso, que era a história de um homem que vira mulher, e basicamente não procuraram saber muito sobre. Ranma Meio, ele teve um anime também, só que eu não assisti, eu só acompanhei o mangá e caramba, o mangá é maravilhoso, dei bastante risadas, principalmente na parte que aparece o guia turístico dele, no começo da história, que tá mostrando as fontes onde aconteceu tudo. E acontece que eles trocam o R por L, tipo Cebolinha, então fica bastante engraçado com as partes que ele aparece. Então é muito engraçado. As partes do próprio Kondo também, eu dei algumas risadas do pai dele. Então ele é um mangá bastante divertido e é gostoso de ler, sabe? Eu terminei de ler o volume 1 e já quis ler o volume 2. Mas então é isso, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, compartilha para seus amigos que já assistiram ou que não conhecem Ranma Meio, comenta aqui embaixo o próximo mangá que vocês querem ver aqui, que eu vou estar trazendo os próximos vídeos em seguida, tá bom? Então é isso, pessoal, agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.